Fala, rapaziada, pra quem não sabe, passei por uns maus bocados aí nos últimos dias. Eu vou estar contando melhorzinho o que aconteceu e como é que isso vai afetar, né, a minha rotina daqui pra frente. Terça-feira retrasada, eu fui arrancar esse siso aqui. Ele ia ser uma cirurgiazinha um pouquinho mais complicada, porque dá pra ver na foto que ele passa pelo nervozinho. E, tipo, se for uma retirada descuidada, você pode perder a sensibilidade no rosto. Então já ia ser uma cirurgia mais chata. Só que para cirurgia a gente só fez essa radiografia panorâmica, né? E não dava para ver uma outra coisa. Geralmente o siso ele tem duas raízes, né? O meu ele tinha três. Só que a terceira tava escondida na frente, escondida, tipo, como a foto é 2D, uma raiz estava tampando a outra. Então era uma outra dificuldade que só com essa radiografia panorâmica aí não deu pra ver, né? Então a gente já chegou ali subestimando o problema, né? Aí, basicamente eu cheguei lá no dentista 2h30 na terça-feira e sentei lá pra arrancar o dente fora, né? E eu fiquei nessa missão até as 9 horas da noite, sem caô. Eu fiquei de 2h30 até as 9 horas tentando arrancar o dente. E o dente nem se mexia, tá ligado? Aí chegou no momento que o dentista, né, não tinha nenhuma carta pra botar na mesa. E me falou, pô, vou entrar em contato aqui com um amigo meu, que ele é especialista, que basicamente tem uma diferença. Existe o dentista, né? Que é o cara que, sei lá, faz aparelho odontológico, faz limpeza, faz extração, faz canal, etc. E existe uma especialidade em odontologia, que é bucomaxilo, que ele é um cirurgião odontólogo especialista em dente maxilar, né? Boca e maxilar, né? Aí ele entrou em contato com esse cara para ver se ele conseguia resolver o problema, né? Aí acabou que no outro dia eu voltei para casa com o dente dentro da boca. E no outro dia, na quarta, 4 horas, eu fui lá na Barra para arrancar esse dente fora, que não saiu da primeira tentativa. Aí quando eu fui para lá, o dente estava nesse estado aqui. Basicamente, ele tentou primeiro cortar a pontinha aqui que fazia o contato com o molar, só que ainda assim não mexia. E depois ele tentou cortar o dente ao meio. Só que a broca dele não era grande o suficiente para cortar o dente inteiro, então ficou cortado quase até o finalzinho. Quando a gente chegou no cara lá na quarta, ele que era um especialista, ele tinha brocas bem maiores, né? Então ele conseguiu terminar de cortar o dente e arrancou o dente tipo em menos de 5 minutos. Foi muito rápido. E o trabalho já estava quase todo pronto, né? O dentista não conseguiu tirar porque a broca dele era pequena. Aí beleza, eu fui pra casa e comecei a recuperação, graças a Deus. E tudo corria bem, né? Quinta-feira, fiquei deitado o dia todo, porque era o primeiro dia de recuperação. Sexta-feira, fiquei deitado o dia todo. E sábado já tava um pouco melhor. Eu lembro que eu tava até em pé, escutando música, etc. Só que aí teve uma grande queda na minha vida. Basicamente de sexta pra sábado, eu peguei friagem e eu acordei sábado com uma afta gigante na minha garganta. Tipo, era... No primeiro dia tava quase o tamanho de uma moeda de R$ 1, era um bagulho imenso. E no domingo eu comecei a ter febre. Aí no domingo eu já tava muito mal, pô, porque a afta tava doendo muito. Ela diminuiu de tamanho, no primeiro dia ela parecia uma moeda de R$ 1. No segundo ela já tinha diminuído bastante. Ela tava tipo uma moeda de 50 centavos. Mas ela doía muito, doía muito. E eu comecei a ter febre, né? Aí daí foi daí pra baixo, mano. Parece que no domingo eu peguei alguma gripe, alguma virose, não sei como. Aí combinou o fato dessa extração, que foi assim, traumático, fiquei bastante tempo com boca aberta, etc. Tive que voltar pra casa pra depois ir pra Barra pra terminar de tirar o dente. Então assim, já era uma recuperação assim mais chata do que simplesmente uma cirurgia normal. Combinou isso com uma virose que acabou comigo. Aí, pô, daí em diante, segunda, terça, quarta, quinta, sentia dor o tempo todo, ficava deitado o dia inteiro, eu não conseguia comer direito, não conseguia falar direito. Aí lá pra quarta, quinta, minha garganta tava muito inflamada e eu comecei a parar de falar, também parar de comer até líquido, não tava conseguindo mais comer. E aumentando desde segunda-feira a dosagem dos remédios, né? Porque a situação estava bem ruim. No sábado eu comecei a melhorar, comecei a voltar a falar um pouco, comecei a voltar a comer um pouco melhor, tinha momentos no dia que eu não sentia muita dor. E isso foi melhorando até que hoje, segunda, eu tô conseguindo comer na moral, tô falando na moral que tô até gravando um vídeo. E assim, já tô quase 100%, basicamente amanhã eu vou tirar o ponto.
Então deu todo esse caô aí que eu basicamente perdi 2 semanas, né? E assim, não foi só perder 2 semanas, porque, pô, foi muito sofrimento, sem caô. Eu fiquei, tipo, de domingo até sexta, tipo, o tempo todo deitado na cama, porque toda vez que eu engolia qualquer coisa, até saliva, doía muito. Então a única forma de eu escapar disso é ficar deitado, porque deitado eu não precisava engolir saliva. Eu podia babar a saliva. Então, tipo, era um estado bem miserável, mano. Era bem, bem ruim os dias. Era bastante sofrimento. Mas graças a Deus passou, né? Agora eu tô bem. Mas eu lembro também, pô, de um momento lá que eu tava deitado na cama, não aguentando mais isso. E eu me questionando, pô, será que tem gente que vive nesse estado todo dia? Tipo, será que tem gente que, pô, tá constantemente sentindo dor o tempo todo? Tipo, eu senti por uns 5, 6 dias. Mas será que tem gente que sente por semanas, por meses, por anos e vive assim? Porque assim, na moral, o estado que eu tava era impossível viver. Não tinha como viver daquele jeito, tá ligado? Mas será que tem gente que sofre com alguma parada assim e vive a vida assim? Eu acho doideira, cara. Doideira, tá? Será que existe? Eu tive essa dúvida, mano. Eu fiquei pensando sobre essas paradas, lá deitado na cama, não aguentando mais viver, moleque. Porque assim, a gente tá acostumado a estar saudável, né? Querendo ou não, as pessoas têm doenças já e vem. Mas assim, ainda quando a pessoa tem doença, geralmente ela não sente dor o tempo todo. Ela não sente um incômodo, não um sofrimento constante todos os dias, né? Então assim, a gente tá acostumado a estar bem. Aí, pô, me encontrei naquele estado ali e pensar, pô, se existe uma pessoa que vive nesse estado o tempo todo, a vida inteira, simplesmente essa possibilidade existir é uma coisa muito triste, mano. Porque eu ali em 6, 5 dias, pô, não tava aguentando mais. Imagina uma pessoa que tem que viver uma vida inteira, sei lá, com alguma doença, com alguma condição assim, e, pô, tem que levantar da cama pra fazer porque aquilo não vai embora, tá ligado? Viver os dias normais, levantar, comer, estudar, trabalhar normalmente, porque aquilo não tem jeito, tá ligado? Pô, doideira isso, mano. Foi só essa reflexão mesmo, foi uma reflexão meio rasa. Eu também não tava muito apto a ter muita reflexão mesmo, né? Eu só queria só queria ficar bem. E agora eu tô bem, graças a Deus. Só que isso vai ter alguns impactos na minha rotina daqui pra frente, né? Por quê? Como eu mostrei lá no primeiro vídeo do canal, eu tava estagiando e eu não tava estudando tanto. Então eu já comecei a minha corrida lá pra prova atrasado. Eu perdi agora mais 2 semanas, fora as 2 semanas de prova. Então eu perdi 4 semanas, isso é quase um mês. E eu tô ferrado agora. Então aquele assunto que eu falava, que eu precisava ter uma rotina de consistência, porque que eu precisava mandar ali manter um resultado, fazer um resultado ok ou um resultado bom e sustentar ao longo do tempo, esse discurso não é mais o mesmo, né? Porque se eu manter o pace que eu tava antes, eu não consigo mais bater a meta lá do curso, né? Então eu preciso acelerar muito mais. Já saiu a data de prova, vai ser em setembro, em 5 de setembro. Então, cara, são só 4 meses. Assim, dá para estudar de forma não saudável, eu vou me matar de estudar, porque eu preciso, primeiro, alcançar o trem, que eu tô muito atrasado. E assim, alcançar o trem não basta, né? Porque eu quero mandar bem. Então eu tenho que passar o trem de alguma forma ainda, então eu tenho que estudar muito. Então agora eu vou começar a estudar que nem um maluco, me preocupando menos com essa questão de saudável, né? Eu ainda não posso ir pra academia, vou testar a primeira semana aí. Sim, pra academia mesmo, mas se for necessário, até eu conseguir alcançar as coisas, me recolocar numa posição boa, ou pare mesmo de ir na academia, né? Porque é prioridade, né? Mas enfim, né? Essa historiazinha, me ferrei por umas semanas sinistras. Semanas não, semanas sim. Me ferrei por umas semanas. E me ferrei também nessa questão dos estudos, que eu vou ter que dar um gás absurdo agora pra botar as coisas de volta nos trilhos, né? Vou ver como fazer ainda, não voltei a estudar ainda. Hoje é o primeiro dia, assim, que eu posso dizer que eu tô saudável. Vim gravar isso aqui pra aproveitar que eu tô conseguindo falar. Eu acho que eu mencionei que não tava nem falando. E eu tô tendo esse dia de repouso ainda. Então aproveitei e gravei aqui o vídeo para deixar registrado. Toda essa parada aí que eu passei também, de certa forma, é uma etapa aí do meu preparação lá pra prova que eu vou fazer, né? Foi uma intercorrência que apareceu aí, que vai mudar aí a trajetória das coisas aqui pra frente. Então é isso, rapaziada. Tem muito mais pra falar, né? Graças a Deus. Saúde a todo mundo. Valeu!